qual é a imagem que você tem sobre você? Porque todos nós temos uma imagem definida sobre nós, sobre quem nós somos, e muitas vezes a gente faz a nossa autoavaliação, a gente acredita que é aquilo, e muitas vezes a gente pensa que aquilo que nós somos é determinante, aquilo que a gente acredita que nós somos é determinante, e nem sempre é. Então a pergunta que eu faço para você, qual é a imagem que você tem sobre você? Qual é a visão que você tem sobre si mesmo? Essa visão é positiva, essa visão é negativa, essa visão te agrada ou não? Você acha que isso que você pensa sobre você é uma imagem real ou é uma imagem distorcida? E o mais interessante, gente, é que a maioria das coisas e das pessoas, elas têm uma imagem sobre si mesma e essa imagem é distorcida. Não é uma imagem real. Essa imagem ela foi criada por determinados fatores e muitas vezes as pessoas não têm noção disso. E por causa dessa imagem que elas têm sobre si mesmo, elas acreditam que não são capazes, muitas vezes elas nem tentam sonhar, sabe? Elas nem tentam buscar alguma coisa, porque elas acreditam que elas não podem, que isso não é para elas, né? E um dos objetivos dessas lives que eu estou fazendo sobre o autoconhecimento é para tirar essa crença de vocês, tá? Da mesma forma que essa imagem que você criou sobre si mesmo, essa ideia que você criou sobre si mesmo, ela foi construída, ela também pode ser desconstruída e pode ser construída novamente por você, de uma forma positiva. E isso que é o mais importante a gente entender. Porque quando a gente reconhece isso, vem aquela esperança, aquela sensação de falar, não, gente, então quer dizer que eu posso, sim, então quer dizer que isso é real para mim também. Porque não é verdade que muitas vezes a gente fica olhando para o outro e achando que a vida do outro é maravilhosa? Nossa, mas parece que a vida do outro é muito mais fácil, parece que o outro consegue e parece que para mim é tudo amarrado. A gente sempre tem essa sensação, não é? Mas o que você precisa entender é essas crenças negativas que você tem sobre si mesmo, são elas que estão aí te segurando, te amarrando para você não ter essa vida diferente que você tanto quer. Então, uma das reflexões que nós vamos começar nessa live de hoje, eu já vou começar a entrar no assunto qual é a imagem que você tem sobre você? Essa imagem é real ou é uma imagem distorcida? E hoje eu quero falar muito sobre isso, dessa questão de imagem, imaginação, o que é real, o que é imaginário, porque muitas vezes a gente pensa que a gente tem consciência de muitas coisas, mas a gente não tem. E para falar sobre isso, para vocês entenderem melhor, eu quero falar sobre hipnose, que é um tema assim, gente, que eu amo de paixão, gosto demais. E eu sei que vocês também gostam. Muitas pessoas, principalmente aqui da minha cidade, estão descobrindo agora e estão me procurando, principalmente para entender sobre a hipnose. E eu gosto de falar sobre isso porque a hipnose precisa ser desmistificada. Gente, existem muitas crenças, muitas ideias que não tem nada a ver. Então não tem nada a ver e eu não culpo as pessoas que têm essa ideia errada sobre a hipnose, porque eu também um dia já tive. Eu também um dia tive uma ideia diferente. Eu pensava que a hipnose, gente, eu lembrava era o Mr. M que ia, eu acho que no Gugu, e aí ele fazia algumas mágicas. Eu pensava que hipnose era aquilo. E quando eu pensei em aprender a fazer, eu tive até uma resistência. Eu também pensava assim, gente, será que é algo espiritual? Será que é? Mas não é, né? A gente sabe que não é. Boa noite, Vadia. Que bom te ter por aqui, né? Então, quando a gente começa a conhecer sobre nós e a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente expande a nossa consciência, né? Muitas pessoas gostam de falar sobre isso. A expansão da nossa consciência, a gente começa a abrir a nossa mente para várias questões. E aí você começa a se permitir aprender outras coisas, você começa a abrir o seu coração para estar diante de outros ensinamentos, né? E isso é importante, a gente se abrir para outros ensinamentos. Porque muitas vezes, como eu falei, a gente tem uma imagem sobre alguma coisa que a gente acredita que ela é determinante, que ela é real, e a gente se fecha para conhecimentos, a gente se fecha para tantas coisas, e muitas vezes nós somos prejudicados, tá? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. E
E uma das coisas que é muito importante, que a gente está falando sobre autoconhecimento, sobre a imagem que nós temos sobre nós mesmos, é o que você acha que te ajuda a definir a sua imagem? Porque você tem uma imagem sobre você mesmo. Mas o que você acha assim que foi fundamental para você ir montando essa imagem sobre você, essa crença sobre você? Porque assim são vários fatores que são determinantes para isso. Essa ideia que você tem sobre você, isso que você acredita sobre você não apareceu do nada. Então foram várias questões que foram acontecendo e nossas ideias vão se renovando. Mas o que você aprendeu sobre você, essa ideia que você tem, ela já foi construída há muito tempo. Você sabia que desde pequenininho, quando a gente está na barriga da mamãe, nós estamos sofrendo influências externas? Tudo aquilo que a sua mãe sente, se ela chora, se ela sente tristeza, se ela fica feliz, se ela sente dor, lá no seu mundinho você também sente. Você também sente. Você não sabe falar, você não sabe expressar, você ainda não sabe chorar, mas você já sente no seu coração e você reproduz isso. Isso, quando você vai crescendo, já vai determinando muito a sua característica. Se você vai ser uma criança mais chorona, se você vai ser mais calmo, mais agitado. Então, várias questões vão determinando quem nós somos. E muitas vezes a imagem, essa autoimagem que nós temos sobre nós mesmos. Por exemplo, quando a gente nasce, imagine que é como se fosse um terreno vazio, sabe? Imagina assim aquele lote quando a gente compra, sabe? Que não tem nada lá, tá tudo limpinho. É um lote vazio. É como se a gente nascesse um lote vazio. E com o tempo as pessoas vão chegando ali e vão deixando algo. Nós vamos construindo a nossa vida e várias pessoas vão participando desta construção. E algumas pessoas deixam coisas boas, algumas pessoas vão deixar memórias boas e outras pessoas vão deixar coisas ruins. Elas vão deixar lixo ali naquele terreno, né? Você já viu, por exemplo, assim, as pessoas quando elas vão acampar, quando elas vão para algum lugar, elas chegam, tá tudo limpinho e quando sai ficou lixo, sabe? Ficou o resto de comida, aquela coisa. Por exemplo, imagine que a nossa vida é assim, é um terreno onde entra e sai pessoas, estão pessoas indo e vindo, algumas pessoas ficam ali para sempre, algumas pessoas querem comprar esse terreno, querem ficar com esse terreno, elas vão construir, e algumas pessoas não, algumas pessoas vão passar por ali, vão ir, vão voltar e vão deixar coisas boas. E muitas pessoas vão passar por ali, vão deixar coisas negativas, vão deixar muito lixo, né, que são os nossos lixos emocionais, e aquilo vai causar um mal-estar. E todas essas pessoas que vão passando aí por dentro, né, que vão passando por nós, que vão construindo aí a nossa imagem, elas vão fazendo com que a gente tenha ideia do que nós somos. E aí muitas vezes a gente olha para esse ambiente e fala assim, nossa, esse ambiente é feio, tá sujo. E a gente fica triste, a gente começa a acreditar que de fato a gente é aquela sujeira ali, é aquilo que a gente está vendo. Mas isso não é verdade, porque nós podemos nos limpar. Nós temos o poder de pegar todo esse lixo emocional, toda essa sujeira que as pessoas deixam dentro da gente, que as situações impõem a gente. Nós temos essa capacidade de pegar isso e limpar e jogar fora, porque nós não precisamos carregar lixo alheio, nós não precisamos carregar problemas alheios. E é muito importante a gente entender que a gente tem capacidade de fazer isso e que todas essas questões, essas pessoas que passaram por nós, elas deixaram marcas, elas deixaram um pouquinho delas. Então, isso que você pensa sobre você, essa ideia que você tem de quem você é, está baseado nessas pessoas aí que já passaram na sua vida. Outra coisa que determina também o que você acredita sobre você mesmo e também que formou aí o seu traço de personalidade. Por exemplo, as crenças que vieram dos seus pais, sejam crenças positivas ou sejam crenças negativas. O que é crenças? Porque às vezes quando a gente fala crenças, as pessoas acham que se trata de religião, mas não é. Crença é aquilo que a gente acredita, né? Por exemplo, uma coisa que a gente acredita. Eu mesma sou cristã e eu não acredito que existe reencarnação, por exemplo. Eu não acredito, né? E isso é uma crença minha.
e aí eu aprendi dos meus pais, aprendi da minha religião e tá ok. E para mim é uma crença positiva, né? Então, crença é o quê? É a gente acreditar em algo e a gente basear e crescer acreditando que isso é correto. E muitas vezes aquilo vai nos impulsionar, principalmente nas nossas decisões ou não. Então, nós trazemos crença dos nossos pais positivas e negativas. Essas crenças vão ser determinantes no nosso comportamento, na nossa forma de ser, porque muitas vezes aquela pessoa, nossos pais, são figuras de autoridades, então a gente vai acreditar que o que eles falam é real. E, por exemplo, muitas vezes quando os pais, às vezes quando eles estão nervosos, eles falam assim: olha, você é um menino custoso, nossa, você só me dá trabalho, gente, você não aprende as coisas direito. E como nossos pais são figuras de autoridade, o que a gente vai ter a tendência a acreditar? A gente vai falar assim: poxa, pior que é verdade, eu não consigo mesmo fazer as coisas direito, né? Eu não consigo raciocinar direito. E a gente vai aceitando essa crença como verdade. E aí, quando a gente vai crescendo, que a gente começa a trabalhar, que a gente se desenvolve, vai para a vida adulta, para os relacionamentos, a gente começa a lembrar dessas informações que a gente teve sobre si mesmo, e aí a gente vai começar a evitar ambientes, a gente vai começar a evitar pessoas, porque eu acredito que eu sou desastrado, eu acredito que eu não sei comunicar direito, eu acredito que as pessoas não gostam de mim pela minha forma de ser. Entenderam, pessoal? Então essa é uma das coisas também que vai fazer você estruturar essa visão que você tem sobre si mesmo. Outra coisa é crenças religiosas. Muitas vezes a nossa crença, gente, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa criação, principalmente para o nosso caráter, para o nosso comportamento. Então, por exemplo, aquilo que eu cresci acreditando que é correto, eu vou me desenvolver ao longo da vida respeitando esse comportamento. Então, por exemplo, eu cresci cristã e cristã evangélica. Então, eu cresci modelando, me moldando de acordo com aquilo que eu acreditava que era certo, com as minhas crenças religiosas. Então, isso também faz muito sentido para a gente formar a nossa personalidade, para a gente aí fazer uma imagem de quem nós somos, tá bom? Então, nós já falamos de todas as pessoas que passam por nossa vida, nós falamos das crenças dos nossos pais, crenças religiosas, as crenças culturais. Por exemplo, uma pessoa que nasce, igual eu nasci no Goiás, né, gente? Eu falo muito porteira, porque eu tenho um sotaque bem parecido aqui do Goiás. Igual, por exemplo, as pessoas que nascem no Sul têm aquele sotaque que eu acho lindo. Então, a nossa cultura, ela vai determinar muito o nosso jeito de ser. Nosso jeito de vestir, nosso jeito de se alimentar. Então, tudo isso vai envolver aquilo que eu acho sobre mim. Por exemplo, se uma pessoa nasceu em uma determinada região, que essa região ela não é considerada uma região de pessoas importantes, por exemplo, de pessoas inteligentes, pode ser que ela acredite que ela não é, porque ela fala assim: nossa, então eu sou assim mesmo, né? Eu tenho esse traço de ser mais preguiçoso, de ser mais lerdo, de não aprender, então eu não vou fazer isso. Então isso também determina, entendeu, pessoal? Outras coisas também são as crenças que as pessoas têm em relação a mim. Outras pessoas externas. Muitas vezes, você já viu aquelas pessoas que têm mania de falar assim pra você: tipo assim, determinar a sua personalidade, o jeito que você é? Tem muitas pessoas que fazem isso. E às vezes a gente acaba acreditando. Às vezes, por exemplo, você tem um amigo que fala assim: nossa, você é muito calada. Às vezes você acha que você não é calada, às vezes você acha que fala bem, mas essa pessoa fala assim: não, eu acho você muito calada, muito séria. E aí, às vezes, se você não tiver essa personalidade assim concretizada, você vai acabar adaptando aquele jeito que as pessoas falam que você é, ou que as pessoas acreditam que você tem que ser. Olha só, gente, quanta coisa que é determinante para fazer com que a gente crie uma imagem da gente mesmo. Coisas externas. E é tão interessante que nós damos muito mais importância para os fatores externos. Nós nos importamos com o que as pessoas falam sobre nós, com o que as pessoas pensam sobre nós. Nós importamos. Então é muito importante a gente entender todas essas questões, porque
Se eu sei que isso faz parte da criação do meu autoconhecimento, eu vou começar a entender que eu estou sendo influenciado por determinado tipo de área e eu vou começar a me policiar. Eu vou falar assim, gente, realmente eu quero fazer isso ou eu estou fazendo isso porque eu estou sendo estimulada ou porque eu estou sendo incentivada? E se eu estou fazendo isso, se eu sou assim, eu não me sinto bem, isso é determinante para mim ou será que eu posso mudar? Será que eu posso mudar outra direção? Será que eu posso ser diferente? Então isso que é importante entender, gente. Nós somos seres que nós estamos em reconstrução, em construção diária e nós não precisamos determinar algo. Por exemplo, se a gente vai para um determinado caminho e se não está funcionando, ok, vou mudar. Eu posso ser uma pessoa melhor e eu posso trabalhar para ser uma pessoa melhor. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá claro? Vocês estão entendendo? Podem colocar qualquer coisa se vocês tiverem dúvidas. Muito obrigada pelas meninas que entraram agora, para as pessoas que estão participando. E o que eu penso sobre mim, ele é concreto ou ele pode ser mudado? Sim, ele pode ser mudado. Da mesma forma que você foi programado para acreditar no que você pode vir. E essa é a beleza da vida, gente. Quando a gente tem consciência disso, a gente vem ressignificando aquelas histórias de dores, né? A gente olha para o passado e a gente vai entendendo com esse olhar adulto que nós somos, porque muitas vezes o sofrimento que eu tenho de um trauma da infância é porque até hoje eu adulta tenho um olhar para aquilo com um olhar infantil. Então, quando a gente começa a ressignificar essa história de uma forma madura, de uma forma consciente, tudo vai se transformando, porque você percebe que aquela pessoa ferida, aquela pessoa que estava deprimida, aquela pessoa que estava sofrendo, não era realmente você, mas era algo seu que ficou perdido lá na infância, que estava sendo ativado agora por alguns tipos de situações. Então, sim, se você acredita que você não é capaz, se você tem pensamentos super negativos sobre você, você vai entender a partir de hoje que isso foi uma crença criada por certos tipos de situações e que você pode sim mudar se você acreditar e se você se permitir. Porque se você não acreditar, eu posso falar, você pode fazer terapias e terapias porque não vai funcionar. Porque como eu falei na live passada, nossa mente só vai acreditar naquilo que você contar para ela. E ela só vai acreditar naquilo que ela acha possível, naquilo que é mais fácil, tá? Boa noite, Marcone, boa noite, Amorim. Sejam bem-vindos, tá? Então, por que eu quis dar essa introdução para vocês, falando assim, que muitas coisas influenciam, sabe, na nossa forma de pensar, até na forma que nós pensamos sobre nós mesmos. Fatores externos influenciam na forma que nós pensamos e na forma que nós acreditamos sobre nós mesmos. Então, pensando nisso, eu quero falar com você. Agora a gente vai entrar sobre a hipnose, porque antes da gente falar sobre isso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Quem de vocês que já foram hipnotizados? Responde aqui para mim, quem de vocês que já foram hipnotizados? Que eu vou conversar com vocês sobre uma coisa aqui muito legal sobre hipnose. Quem de vocês aqui que está participando da live que já foi hipnotizado? Eu já fui várias vezes e eu adoro, acho muito bom, né? E o que seria hipnose, gente? Hipnose é o uso da linguagem para mudar a percepção da realidade e também da nossa fisiologia, do nosso estado fisiológico. Algumas pessoas estão colocando aqui que não foi hipnotizado, tá? Deixa eu falar aqui para vocês. Todos vocês que estão aqui assistindo a live, vocês já foram hipnotizados. Todos vocês, aqui as pessoas falando eu não. Todos vocês que estão aqui, vocês já foram hipnotizados. Vocês estão falando que não, porque vocês ainda têm ideia errada do que é hipnose. Mas olha, já tem meia hora de live e vocês estão aqui comigo desde o início. Então, isso é um tipo de hipnose. Porque o que é hipnose?
foco e concentração, e o uso da linguagem para a gente mudar a percepção da realidade do nosso estado real e do nosso estado fisiológico. Por quê? Porque através dos nossos pensamentos a gente pode mudar o nosso estado fisiológico. Por exemplo, se eu começar a falar palavras tristes para vocês agora, se eu contar uma história muito triste sobre a minha vida, vocês vão ficar tristes também. E se eu começar a contar histórias alegres e começar aqui a sorrir com vocês, vocês vão sorrir também. E a hipnose, ela é utilizada para isso. É para usar palavras e linguagens que vão fazer com que vocês saiam do estado hipnótico negativo. Porque foi perguntado para Milton Erickson se era muito difícil hipnotizar as pessoas. E ele falou assim o seguinte, ele falou assim, gente, o mais difícil não é hipnotizar as pessoas. O mais difícil é tirar as pessoas do estado hipnótico. E aí o jornalista ficou sem entender, mas como assim? Porque todos nós vivemos em estado hipnótico. Ou em estado positivo ou em estado negativo. E eu vou explicar para vocês, se vocês não estão entendendo nada, eu vou explicar para vocês agora. Como eu falei para vocês, nós somos seres totalmente influenciáveis, tanto que nós somos influenciados por pessoas externas e muitas vezes a gente cria uma imagem de nós mesmos que não é real. Então nós somos influenciados em tudo, tá, gente? Nossa forma de ser, a nossa forma de conversar. Muitas vezes você tem um carro, não é porque você queria tanto ter esse carro, mas de tanto você ver as pessoas falando, é um carro legal, vou comprar também, eu comprei, eu gostei, você acaba sendo influenciado e você entra nesse estado e você compra esse carro. As roupas que nós usamos, a nossa forma de conversar, a nossa forma de se comportar. E, por exemplo, eu vou falar para vocês de uma hipnose coletiva, de um estado hipnótico que o mundo inteiro está agora, que é um estado hipnótico negativo, que é essa situação que nós estamos agora, né, da pandemia. A pandemia, ela criou um estado hipnótico negativo. Eu disse, Leia, mas por quê? Porque todas as pessoas começaram a ter o foco 100% ligado a essa situação. A maioria das pessoas tiraram o foco, muitas vezes, da esperança de alguma coisa positiva de vir, e elas tiraram o foco de cá e elas viraram para cá. Então é como se fosse um estado hipnótico, as pessoas não conseguem ver outra realidade, né? E muitas vezes, isso nós sabemos que é uma realidade real. Mas muitas vezes esse estado ele é manipulado, gente. E é isso que eu quero que vocês entendam. Esse estado ele pode ser manipulado. Nós aqui na clínica, a gente utiliza o estado hipnótico para fazer você tirar o foco do estado negativo que você está no dia a dia, de depressão, de ansiedade, de tristeza, de acreditar que você não é capaz. E nós vamos tirar você desse estado cheio de imagens, cheio de informação, de publicações, de palavras, de pessoas. Você está aqui, ó, focada, você não consegue ver outra coisa mais. Então, o que a hipnose faz? Tirar você desse estado coletivo de hipnose negativa e te voltar o seu olhar para um estado positivo, para um estado de esperança, para um estado que acredita que é capaz, para um estado que acredita que você pode lutar, que você pode ser diferente, que você pode fazer coisas diferentes. Então é isso que é a hipnose. Hipnose não é nada mais do que isso, né? É quando você fica, sabe, concentrado em algo. Gente, por exemplo, um estado hipnótico assim que a sociedade coloca na gente, sabe o que é? O estado do consumismo. Nós estamos preparados muitas vezes para consumir o tempo todo. E aí nós somos manipulados através de quê? Através de imagens, de cores, de palavras, de muitas coisas que influenciam para que a gente tenha foco e concentração. Então esse é o estado hipnótico que a gente vive no dia a dia. E essas coisas, se a gente não tiver consciência, se a gente não perceber, nós vamos deixando que as pessoas nos manipulem, nós vamos deixando que situações nos manipulem e a gente fica no estado totalmente vegetativo, a gente fica num estado totalmente passivo.
Redirecionamento, Marcondes, é exatamente isso, né? A gente utiliza aqui a hipnose no consultório para fazer você redirecionar, você sair desse estado negativo, esse estado hipnótico negativo de depressão, de eu não consigo, eu não sou amado, para mim não é mais possível, eu passei por muitos traumas, meu pai me feriu, minha mãe me magoou, e você está hipnotizado nisso, você não consegue sair disso. Então, o estado hipnótico positivo que a gente faz aqui é falar para você, não, ok, você já passou por isso, mas você pode conseguir. Olha para isso, tanto que foi bom, olha o tanto que você já cresceu, olha o que você pode reconstruir na sua vida se você perdoar. Olha para o seu pai como era essa situação, olha para sua mãe, era o melhor que ela podia te dar, era isso que ela tinha. A sua mãe também sofreu, ela também tinha pais que faziam ela sofrer. Ela não sabia o que era família, ela não sabia conversar, ela não sabia explicar. Por isso que ela te tratou assim. Então a gente vai fazer o quê? Ressignificar, redirecionar. Gente, isso é totalmente possível. É totalmente possível. Então o autoconhecimento vai mostrar isso para você. Tem como você olhar para o seu passado, tem como você olhar para essa história que você viveu, que você não gosta de lembrar, e quando você lembra, você chora, você sofre. Tem como você olhar para isso de uma forma diferente. Não é que você vai lá, sabe, passar uma borrachinha e você vai esquecer, que você vai apagar da sua memória. Que eu sei que muitas vezes a gente tem vontade de fazer isso, sabe? Aquilo que nos causou dor, a gente tem vontade de falar assim, gente, eu queria nunca mais lembrar disso. Mas não é possível. Mas tem como você olhar para isso com um olhar consciente, com um olhar maduro e você ressignificar essa situação, você entender essa situação. E, gente, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber como funcionam as pessoas, sabe uma das coisas que a gente aprende também? Nós aprendemos que nós somos falhos. Que nós somos falhos também, que muitas vezes aquele erro do passado que a gente julga as pessoas, às vezes nós agora no futuro a gente está repetindo, a gente também está criando esse padrão com os nossos filhos. Né? Então olha só como é importante a gente entender quem nós somos, né? Aquela ideia que eu tenho sobre mim, se ela é real ou se ela não é, se ela foi manipulada por determinado tipo de pessoas, situações, né? Por exemplo, gente, tantos relacionamentos que pessoas passam por relacionamentos abusivos, que elas entram nesse relacionamento uma pessoa totalmente sã, uma pessoa maravilhosa, e ela entra nesse relacionamento e ela começa a se degradar. Ela começa a se definhar porque ela perde a consciência de quem ela é. É como se fosse uma lavagem mental, sabe? É como se a pessoa viesse desfigurando tudo aquilo que a pessoa acredita que ela é capaz, ela começa a entender que ela não é capaz. Então é como se essa pessoa viesse através dessa influência que ela tem, essa influência de poder que nós deixamos, que nós permitimos por a gente não se conhecer de verdade. A gente permite que pessoas, a gente permite que situações nos manipulem a ponto da gente deixar de acreditar em nós mesmos, a ponto da gente deixar de acreditar em quem nós somos. Tá? Então, o objetivo dessas lives é, sabe, gente, abrir a mente de vocês, para vocês acordarem desse estado hipnótico negativo que vocês estão, sabe? E vocês falarem assim, falar assim, gente, tá, isso que eu tô pensando sobre mim é real? Não é? Onde é que eu estou localizada agora? Eu preciso mudar? Eu preciso melhorar? E se eu preciso, e se você escutou que você não é capaz, isso é mentira. Porque você sabia que muita gente quer que você acredite que você não é capaz? Porque se você acreditar que você é capaz, pode ser que você vai deixar de servir essa pessoa. Você vai deixar de fazer o que ela quer. Então ela não quer que você mude, ela não quer que você melhore. E uma das coisas que eu falo pra você é cuidado com as pessoas que você convive. Cuidado com os seus amigos, cuidado com as pessoas que você pede conselho, cuidado com as pessoas que você conta os seus segredos. Será que essas pessoas querem mesmo que você mude? Será que essas pessoas querem que você se liberte? Será que se você se libertar aí vai ser ruim para ela, porque você não vai ser assim tão submissa, você não vai ajudar tanto, né? Nunca diga não a si mesmo, isso mesmo, Marconde, nunca diga não a si mesmo, porque se você diz não a si mesmo,
você vai tender a acreditar e a sua mente vai executar aquilo que você acredita que é verdade. Então nós falamos sobre hipnose, vocês entenderam sobre hipnose. E a hipnose no consultório se uma pessoa vem aqui desacreditada de quem ela se ela vem com depressão, totalmente ansiosa, não acredita em si mesmo e estressada, o que nós vamos trabalhar? Tirar esse foco do problema e levar essa pessoa para o estado de recurso. Tirar ela do estado de dor e levar ela para o estado de recurso. Porque todos nós temos o nosso estado de dor e nós temos o nosso estado de recurso. E isso na mentoria que eu vou fazer para vocês, eu vou falar detalhadamente sobre isso. Vou explicar sobre os traços de caráter, sobre como você identificar os seus recursos e como você identificar a sua dor. Então, olha só, gente, o quanto é importante a gente ter esse autoconhecimento, né? E como que a hipnose é capaz de fazer isso para você? Usando a linguagem e a imaginação. Gente, nós somos totalmente mente, imagem, imaginação, sentimento. Por exemplo, aquilo que a gente precisa de construir, primeiro a gente imaginou, primeiro a gente pensou. Se você um dia sonhou em construir uma casa, teve que vir primeiro o pensamento, depois foi surgindo imagem, depois foi surgindo alguns passos até chegar na sua casa, até ela ser construída. E a nossa vida é assim também. Se você quiser mudar a sua vida, primeiramente você vai ter que construir aqui. Você vai ter que construir na sua mente, através de pensamentos, né? E hoje eu vou falar sobre os pensamentos positivos, os pensamentos reais, né? Se você quer mudar e você só fala assim, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, como você vai conseguir mentalizar você uma pessoa diferente e como você vai correr atrás de construir essa pessoa que você quer ser? Como? E uma das coisas que eu falei na live passada é que não só mentalize, não só pense positivo, que isso não é o segredo. Você tem que pensar, você tem que mentalizar realmente, mas você tem que ir, você tem que enfrentar e você tem que fazer, né? Então, são vários passos, várias coisas que a gente precisa entender para essa nova reconstrução. E essa nova reconstrução vai ser o quê? De dentro para fora, de dentro para fora. E aí a gente só vai fazer isso a partir do momento que a gente se permitir, se acreditar e começar a montar esse cenário e acreditar nesse cenário. Gente, deixa eu dar uma ideia para vocês, assim, de um exemplo de hipnose, por exemplo, de uma pessoa que ela tá deprimida, uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, tá? Tchau, Marcone, obrigada, viu, por sua presença, viu? Com Deus. Eu vou deixar gravado, depois você termina de ver. Por exemplo, uma pessoa que ela realmente está desacreditada de si mesmo e que ela tem medo de tudo, ela tem medo até de ficar sozinha, ela tem medo de ficar sozinha. Por que ela tem medo? Porque um dia ela acreditou que não é capaz. Então, qual que é a beleza da hipnose? O que a gente vai fazer? A gente vai levar essa pessoa para um estado de tranquilidade, né? A gente vai fazer nesse momento ela simplesmente esquecer dos fatores externos. Por isso que muitas vezes tem aquela questão do relaxamento, né? Fica mais tranquilo, fecha os olhos. Por quê? Quando eu fecho os olhos, eu estou fechando uma portinha para eu não ficar distraído olhando as coisas em volta. Então, feche seus olhos, olhe para dentro de si. Aí a gente vai começar a incentivar as memórias, a mente, lembranças, criar memórias. Por quê? Porque quando eu penso em algo bom, meu coração aceita. O nosso cérebro, ele não entende muito assim o que é real, o que não é, o que é passado, presente e futuro. Tanto que você assiste um filme que você sabe que não é real, mas acontece uma coisa triste e você chora. Então, um exemplo de ressignificação, de trazer essa pessoa para o estado positivo se ela está muito triste, se ela não sabe mais o que é alegria, a gente vai começar a incentivar ela a criar memórias, se ela não consegue. Por exemplo, lembre de um dia que você se sentiu muito feliz. Qual dia que foi que você se sentiu feliz, que você se sentiu acolhido? Você consegue lembrar desse dia? E aí a pessoa vai respondendo, a pessoa sim, quando foi esse dia? E a pessoa fala, foi num dia que eu estava em uma viagem de férias. Quem estava com você esse dia? Estava meu pai, minha mãe. Qual é a sensação que você sentia? Eu sentia paz, eu sentia alegria.
Como é que é essa alegria? Deixa essa alegria vir agora. Se permita se sentir nesse momento, comece a olhar para o ambiente. Como é que é? Tá de dia? Tá de noite? Você está do lado de fora da casa? Você está do lado de dentro? Então essa pessoa começa a construir memórias, gente, e ela começa a sentir, a mente dela automaticamente começa a sentir aquele estado de paz, aquele estado de alegria, e ela tira o foco para o negativo. E ela começa a se perceber alguém como uma pessoa feliz, como uma pessoa segura. E a gente vai fazer várias repetições em várias sessões para que a mente dessa pessoa comece a entender sim que ela é feliz, sim que ela é amada. E aí essa imagem negativa ela vai começar a ser reprogramada. E esse sentimento de alegria, de acolhimento, ele começa a ser reconstruído. Então assim, a gente pode utilizar em várias questões, em fobia, em síndrome do pânico. Então, vocês percebem que é uma forma de reprogramação, de desacreditar naquilo que é negativo, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que se vocês têm uma ideia negativa sobre vocês, se vocês têm dificuldade no trabalho porque vocês acreditam que vocês não crescem porque vocês não conseguem se comunicar, porque vocês não sabem produzir, vocês não sabem escrever, porque vocês não sabem executar. É uma crença, foi uma história contada para você que você acreditou. E que a partir de agora você tem conhecimento que você pode reconstruir. Gente, olha só, já foram 50 minutos de lives. E o próximo tema que eu tinha aqui para falar com vocês, eu vou deixar para a próxima live, porque é sobre os pensamentos funcionais e os pensamentos disfuncionais. Então, assim, ele é um tema muito bom que eu quero detalhar com eles, tá? Sobre vocês, porque a gente vai entender que nós temos pensamentos disfuncionais e os pensamentos funcionais. Os pensamentos funcionais são aqueles pensamentos saudáveis. Os pensamentos disfuncionais são aqueles pensamentos negativos que fazem a gente generalizar. Igual, por exemplo, eu penso assim, uma pessoa me fez mal. Aí eu penso assim, nossa, todo mundo não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Então, esses são os pensamentos disfuncionais e nós precisamos de ter consciência quando eles estão ativos, porque eles vêm nos sabotar. Sabe aquela autossabotagem que tá em tudo certinho e vem aquele pensamento falando assim pra você, nossa, eu não dou conta, eu não sou capaz. Então, esses são os pensamentos disfuncionais e eu quero falar com vocês para vocês entenderem certinho como funciona e como isso pode te ajudar no seu processo de desenvolvimento e de autoconhecimento. Tá bom, pessoal? Então, eu já vou finalizar por aqui. Vou sim deixar a live salva, tá bom? E depois, se vocês tiverem perguntas, se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem falar sobre mais alguma coisa, pode me perguntar no direct, tá? E pessoal, eu tenho um grupo assim exclusivo só dessas pessoas que estão interessadas aí nessa semana do autoconhecimento. Se você quer participar, entra no link da bio e clique lá onde está escrito semana, eu acredito que é semana do autoconhecimento, é o último lá embaixo. Se vocês não conseguirem, mandem mensagem pra mim que eu coloco vocês, tá bom? Badi ficou aqui até agora. Beijão a todos que ficaram. A Rosimeire, não vou chamar ela pelo apelido. A Rosimeire, minha amiga querida, que eu amo demais, que apareceu por aqui. Michele Marconi, Polly, todos vocês, gente, gratidão, gratidão para todos vocês, Saísa, todos que falaram aqui comigo. E eu aguardo vocês na próxima live. Amorim! Tchau, minha linda. Obrigada. Eu que agradeço, gente, ó. Beijão. Ótimo final de semana. E agora eu vou ali comer bolo de aniversário, comer salgadinho, que hoje é aniversário da minha sobrinha. Querida. Beijo, beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.